Fala, meu povo lindo e abençoado, tudo bem com vocês? Então, gente, antes que eu comece a falar tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, eu já peço a vocês que não foi inscrito para assistir esse vídeo pela primeira vez, tá? Que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, tá, gente? Então, gente, eu vou falar umas coisas aqui, não são muito boas, mas, enfim, tá acontecendo e eu não posso evitar, né? Não pude evitar que isso não acontecesse, né? Não pude evitar que essas coisas acontecessem, né? Então, vou falar pra vocês aqui o que aconteceu, por que aconteceu e tudo mais, tá? Então, eu vendi os meus lanches, né? Como vocês sabem, em uma escola. E lá também os alunos vendiam os lanches deles também. Só que aconteceu um negócio lá, né? Que os alunos foram denunciar a escola para um blog, né? E esse blog publicou uma matéria lá, né? E aí a escola passou por uns problemas lá. E aí eu, né, falei com o diretor, né? Assim, gente, quando aconteceu esse negócio, eu gravei um vídeo, né, falando que o diretor pediu pra gente se afastar uns dias, né, a gente já ia começar, e eu não sei em que dia da semana foi que isso aconteceu, eu sei que aconteceu um dia da semana, aí quando, não sei se foi no final de semana, aí a gente vendeu na segunda-feira, quando foi na terça-feira a gente já foi barrado de vender, né, ele explicou e tal, a gente super entendeu, né, o lado dele e tudo mais, só que, infelizmente, né, a gente não vai poder voltar a vender lá. Até os alunos também que vendiam para arrecadar dinheiro para as formaturas também não vão poder vender, porque a escola não era, sabe? Eu acho que em escola nenhuma tem que deixar pessoas, tipo, deixar pessoas vender coisas na porta da escola, porque isso acaba fazendo com que os alunos deixem de comer a merenda da escola e fiquem viciados só em comprar aquelas coisas de lanche para comer, né? E depois, se acontecer alguma coisa, tiver algum problema, a culpa vem pra cima da escola, que é a escola que é responsável por o aluno e tudo mais, né? Então, essas coisas assim do tipo, gente. Só que fazia uns 4 anos, né, que eu vendia minhas coisas lá. E por conta dessa complicação, né, teve uma virose aqui, e aí adoeceu umas pessoas, aí veio esse negócio dessa denúncia da escola e tudo mais. Aí o negócio foi feio, que o diretor quase perde o seu, como é que diz? O seu cargo, né? A sua gestão, né? E aí ele pediu, né, pra gente ter paciência, que se as coisas se resolvessem e tal, e desse pra gente voltar, a gente ia voltar, que ele queria muito que a gente voltasse, né? Que ele, assim, ele é um filho de Deus, é uma pessoa misericordiosa, e por ele a gente ia continuar, entendeu? Mas só que pelas leis, né? Pelas leis, a gente tá fazendo errado, né? E tá vendendo coisa lá na escola, que pelas leis não poderia vender. E uma pessoa me falou que se, eu não sei se é a GRE, não sei o que é um órgão, uma empresa, um negócio que cuida, né? É responsável pela fiscalização da alimentação da escola e tudo mais. Acho que é mais ou menos isso aí, gente. Chegasse e visse a gente vendendo essas coisas lá, a gente podia responder até por um processo, né? Porque pela lei isso é errado. E aí eu fui pensar comigo mesma, né? Se é pra mim continuar fazendo uma coisa que na lei é errado, então eu prefiro não continuar e fazer outra coisa. Que até então eu só vendia minhas coisas lá porque eu não sabia que tinha uma lei que fala que isso é errado, né? Que tinha uma lei pra isso, sabe? E aí, como eu tenho agora ciência disso, né, que tem essa lei que proíbe, né, essas coisas e tal, em escola, aí eu fico de boa na minha, como é que diz? Na minha consciência, né? E assim, a gente fica tão acostumado, né, fazer uma coisa, a gente meio que cria amor pelaquela coisa, pelaquela vida, pelaquele trabalho e tudo mais, principalmente em relação à convivência com aqueles alunos, sabe? Que a gente conversa, que a gente
eles contam coisas pra gente, a gente conversa com eles, conta coisa também pra eles. E a gente cria um vínculo, uma coisa, uma amizade, sabe, com alguns. E isso a gente fica muito. Isso me deixou um pouco assim chateada, porque pra muitos eu tô fazendo falta lá, mas pra outros, eu sei lá, pra outros nem tanto, sabe? E assim, tem gente que até hoje manda mensagem pra mim dizendo: vocês não vão voltar, não, a gente tá sentindo falta de vocês, a gente tá precisando de vocês, a gente quer que vocês fiquem aqui. Aí eu já até expliquei pra algumas pessoas que vieram perguntar, sabe, pessoalmente, a respeito disso, se a gente ia voltar ou não. Aí eu falei pra eles, né? Porque teve um dia aqui que eu mandei uma mensagem para o diretor da escola, que a gente pegou um contato dele um dia, e ele falou que por ele a gente nem teria saído de lá, sabe? Mas pela lei, né? A gente não pode fazer isso, entendeu? A gente não pode vender essa escola, a gente não pode estar nessas coisas, nem os alunos também poderiam estar vendendo a escola lá dentro, sendo que agora eles também não vão vender mais. E isso tanto me quebrou como quebrou eles mesmos, sabe? Porque eles estavam botando fé naquele dinheiro que eles estavam vendendo para dar para formatura, enfim, comprar roupa, fazer a festinha da formatura deles, entendeu? Que todo o terceiro ano, quando chega no terceiro ano, tinha o direito de vender essas coisas, né? E tava mais ou menos com uns 4 anos, né? Desde que eu comecei, que eles começaram também vendendo as coisinhas deles. Que antigamente, tinha uma cantina nessa escola, sabe? Só que depois veio a pandemia e fechou essa cantina. Aí depois que a pandemia. Eu entrei ainda tava na pandemia, sabe, gente? Aí a pandemia foi se acabando e eu continuei lá. Aí os alunos começaram a vender as coisas também, sabe? Que nem eu tava vendendo. Só que eles vendiam lanche. Eu vendia lanche e coisa de bomboniere. Aí, infelizmente, eu não vou voltar, né? A vender minhas coisas lá. E tá complicado aqui em casa, porque minha filha tava doente na época. A gente teve que gastar um dinheiro que a gente ficou de algumas vendas que a gente tinha vendido outra semana anterior para comprar remédio para ela. E depois que ela adoeceu, né, a gente comprou esses remédios para dar para ela e nada foi resolvido. Aí tive que ir em Afogados, na cidade aqui vizinha, parcelando pediatra. Aí foi outra surpresinha, né, porque a gente pagou R$ 200 da consulta e mais R$ 200 de remédio. Só gastando, mas graças a Deus do problema a gente está livre, que ela tava com uma tosse, que a primeira vez que a gente levou no hospital público aqui não resolveu. E quando a gente levou no hospital particular já resolveu, né? Tá bem boa, só eu que caí numa gripe aqui, tô um pouco rouca, tô gravando esse vídeo aqui, mas não sei se vocês estão vendo que minha voz tá um pouco rouca, mas eu vou gravar assim mesmo, né, porque eu preciso gravar esse vídeo. E assim, gente, tem uns cursos à noite, né, que teve um tempo que eu vendi uns cursos à noite, só que tem vídeo meu falando aí que eu parei de vender os cursos à noite porque não tava tendo resultado, porque eu fazia um bolo de 18, 19 pedaços, né, fatias, e passava a semana todinha andando com esse bolo lá pro curso e sem vender esse bolo. Inclusive, domingo eu fiz um bolo e segunda-feira eu já levei, né? Hoje é quarta-feira. E por incrível que pareça, esses 2 dias eu só vendi 4 pedaços de bolo. No caso, 4 primeiros pedaços de bolo eu vendi na segunda-feira, no primeiro dia que eu fui. Ontem, na terça-feira, eu fui e não vendi uma fatia desse bolo. Gente, vocês não sabem o quanto isso é angustiante pra mim e me deixa muito chateada, porque eu sou uma pessoa que gosto de fazer o produto e gosto de vender todo assim na primeira venda, sabe? Sai assim, voltar com a vasilha vazia, não voltar com comida para casa. Eu quero voltar com a vasilha limpa para me lá, com a vasilha sem nada, para me lavar a vasilha e no outro dia já voltar de novo. Porque quando eu tava vendendo as coisas lá na escola, era um bolo que eu vendia por dia. Na maioria das vezes tinha um dia fraco, que eu não vendia todo aquele bolo, mas eu vendia mais da metade, eu vendia quase todo. E era assim, muito difícil isso, mas geralmente eu vendia todo o bolo, sabe? E nesse curso tá sendo assim pra mim. Só que como eu parei, né, de vender as coisas na escola, e eu tentei fazer esse bolo pra vender nos cursos, mas só que é desse jeito, devagar, eu não vou continuar. Vou hoje, porque só vendi 4 fatias de bolo desde segunda-feira. Aí eu vou hoje, né, hoje eu ia até pra igreja, mas eu não vou, eu vou pra escola, vou levar esse bolo pra ver se eu consigo vender mais. É... E dependendo, gente, de se não sair esse bolo mais hoje,
Eu não sei se eu vou levar amanhã, porque geralmente o povo, eles prestam atenção nas coisas, eles ficam olhando se a pessoa tá levando as mesmas coisas durante 3, 4 dias, entendeu? Aí o povo acha, esse bolo tá ruim, esse bolo tá vencido, esse bolo tá passado e não sei o que, não vou mais querer comprar o bolo. Sendo que o bolo não vai se perder, porque esse bolo meu, ele passa até 5 dias na geladeira, porque é um bolo sem frutas, tá? Porque um bolo com frutas ele azeda mais rápido. Um bolo regado com calda, ele azeda mais rápido. E esse meu bolo não, ele não tem calda, ele é chocolate mesmo, aquele chocolate que a gente compra de cobertura no mercado. É aquele doce de leite que ele é no pote no mercado, que aquele doce ali também dura bastante. E enfim, tô com esse bolo aqui desse jeito, sem conseguir vender. Tô tentando vender, mas tá complicado de vender. E o que é que eu tô pensando em fazer, gente? Se eu tivesse dinheiro, eu já investi em uma coisa maior, sabe? Mas como eu não tenho dinheiro, eu fui pega de surpresa, que o nosso dinheiro que a gente ganhava não era aquele dinheiro de assim, ou tá ficando rico, ou tá guardando dinheiro, não. Era o dinheiro que a gente comprava uma carne, comprava um leite pra menina, pagava uma continha aqui, outra ali. E de vez em quando a pessoa comprava uma pizza, né? Pra gente comer, que a gente também é filho de Deus, a gente também precisa usufruir do nosso suor que a gente trabalha, né? E infelizmente tô aqui, né, nessa luta, vendo o que é que eu posso fazer para ganhar mais um dinheirinho. Porque do jeito que vai esse bolo no curso à noite não tá me dando resultado, não, gente. É só cansaço e estresse emocional, pode crer. E o que é que eu tô pensando em fazer? Nesse final de semana, como eu não tenho muito dinheiro para investir, eu vou tentar investir ao menos R$ 150 em alguma coisa que eu tenha mais retorno do que vender esse bolo na escola. Porque esse bolo da escola eu não vou ter retorno nenhum, eu vou ter prejuízo e estresse. É o que eu posso ter, pelo que eu tô vendo, né? Então, esse investimento de R$ 150 eu vou investir em tubibas, geladinho, sacolé, picolé de bolsinha, que tem muitos nomes em vários lugares, nomes diferentes. Aqui a gente chama de tubiba, sabe? Aqui é tubiba mesmo. E eu já fiz, quase todo ano eu faço, né? Nas férias pra não ficar parada em casa. E agora, como eu fui, como eu posso dizer, meio que demitida do meu trabalho, né? E não foi demitida, uma coisa assim que podia acontecer e aconteceu, né? Então, talvez sexta-feira ou amanhã eu vou de manhã na rua, vou comprar as frutas e vou pedir à mulher, que tem uma mulher que ela vende leite de gado, de garrafa, vou comprar 6 litros de leite para começar, para eu fazer ou 80 ou 100 tubiba, que depende, né? Aí eu vou ter que comprar, vou fazer com açúcar, porque ele é condensado, vocês sabem, que condensado tá caro. Então eu vou comprar pelo menos o creme de leite de qualidade, para poder estar colocando nessas tubibas, para elas não ter muito gelo e, entendeu? E dá para mim vender, né? Melhorzinho, vender ao menos umas 40 por dia, né? Aliás, eu não posso vender todo dia, sabe por quê? Porque eu tenho uma geladeira que o congelador é pequeno. O congelador cabe no máximo 100 tubibas, só que essas tubibas, quando eu coloco, ela não congela no mesmo dia, que a geladeira é velha e aí ela congela de 2 a 3 dias. Então eu tenho que fazer no domingo e na segunda-feira eu não vou vender e na terça-feira que eu vou poder vender. No sábado eu não trabalho. Então é isso, gente. Eu vou ter que me virar. Eu não posso ficar parada chorando, lamentando leite derramado, que isso não vai resolver nada, entendeu? E eu sei que Deus está no comando de tudo, Deus sempre esteve no comando da minha vida. E eu creio dentro de mim que Deus está preparando alguma coisa boa para mim. Sabe que uma porta se fecha, mas Deus abre outra melhor, outra maior. E é desse jeito, gente. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal. E é isso. Valeu, até o próximo vídeo.